Ele é arquiteto e urbanista carioca, autor de um projeto audacioso, criativo e excitante, A Cidade do Sexo. O arquiteto Igor Devettiemi está no Zona Quente hoje para falar desse projeto tão diferente. E aí, Igor, de onde surgiu a ideia de criar A Cidade do Sexo? Bom, a ideia surgiu da percepção de que realmente a sociedade não sabe falar sobre o assunto, é um tabu, talvez o tabu mais incoerente que a gente tem, porque o sexo é a coisa mais natural que existe, né? Todo mundo faz, se não fosse ele a gente não estaria aqui. E, na verdade, todo mundo morre de medo, parece um crime falar sobre sexo, né? Então, eu conheci uma cientista social, Olivia von der Weide, que faz uma pesquisa relacionada a um assunto do sexo, relacionada a swing, e eu percebi a dificuldade que as pessoas têm para falar sobre o assunto. Então, comecei a pensar em como lidar na minha disciplina, que é arquitetura, urbanismo, com esse tema, com esse tabu do sexo. E acabei chegando nesse complexo, esse que está aí do seu lado, que eu chamei de Cidade do Sexo, né? A Cidade do Sexo seria o quê, então, afinal? Seria um grande complexo que reunisse dentro dela vários centros de referência ligados ao assunto principal. Então, teria um centro de pesquisa que desse apoio a esse tipo de pesquisa da Olivia von der Weide, que seria ali na maquete a gente vê em cima do morro, que já é acabei chegando em Copacabana, que é um espaço que tem muita ligação com o assunto sexo e tem um problema urbano específico ali na Avenida Princesa Isabel. Aí, além disso, tem vários espaços interessantes para esses vários complexos, para esses vários centros de referência diferentes. Então, em cima do morro tem uma calma, uma tranquilidade que poderia ser um lugar ideal para um centro de pesquisa, um centro de estudos ao qual as escolas pudessem recorrer, levar seus alunos. Um centro de medicina que tivesse consultórios de ginecologistas, urologistas, proctologistas, psicólogos até, para as vítimas desse tabu, né? Digo, as crianças que sofreram exploração sexual, esse tipo de coisa. Um museu do sexo, que é um programa que existe em vários lugares do mundo, né? E aqui no Brasil, incoerentemente, não existe ainda. Nossa, muito maneiro, muito lindo o teu projeto, espero que vingue. Bom, nosso programa vai dar o que falar, e você não mude de canal, porque o Zona Quente está só começando. O sexo é uma das coisas básicas do ser humano. Se a gente for pensar as funções básicas sem as quais a gente não vive, a gente vai contar aí nos dedos. E o sexo, sem dúvida, está entre elas, né? O Igor é o criador, né, autor do projeto A Cidade do Sexo. Igor, na Cidade do Sexo teriam cabines para as pessoas fazerem sexo? O que eu criei, na verdade, foi um negócio chamado Cápsula do Sexo. Eu vou mostrar aqui para vocês. O nome é bom. Que rolaria dentro da cápsula do sexo? Bom, a cápsula do sexo é o seguinte. A ideia foi que, em nenhum momento, ninguém nunca inventou um espaço exclusivamente para se fazer sexo. Eu me baseei em algumas posições do Kama Sutra, e que ninguém consegue fazer, porque dá cãibra, não tem elasticidade, não tem apoio. E a ideia foi que o espaço circundante desse esse apoio físico. Então, tá aqui, seria mais ou menos isso aqui, ó. Tem os bonequinhos aqui safados, né, representando os casais. Pois é, aí seria uma espuma moldada rígida, de forma que o próprio espaço em volta, aqui, por exemplo, ela não precisaria ficar com essa perna para o alto, ela teria a perna completamente apoiada, ele tem um lugar específico para ajoelhar, ela tem uma altura diferente para ela sentar, e aí, dessa forma, as cápsulas tinham algumas variações, então elas têm tamanhos diferentes, permitem a prática, inclusive, de swing, ou de surubas, ou seja o que for, até sozinho também, tem cápsulas menores, cápsulas maiores, tem cápsulas com a cúpula de vidro, para os voyeuristas e os exibicionistas. Então, a ideia era poder englobar todos os fetiches aí, dentro do centro de entretenimento. Igor, e como foi a aceitação das pessoas, né, com o projeto A Cidade do Sexo? Foi incrível o alcance que isso teve no mundo inteiro, né? Depois que saiu uma matéria no Guardian, lá na Inglaterra, acabou saindo matéria em todos os países do mundo, e eu acho que muito devido ao site que tem esse alcance, né? Acabou saindo matéria nos 5 continentes, em países no mundo inteiro. E qual é a pergunta mais frequente? Muitas perguntas são frequentes. Uma curiosa, que eu já recebi bastante, se existiria na Cidade do Sexo, 2 coisas perguntam: um espaço específico para prostituição e um espaço específico para homossexuais. E, na verdade, a resposta para as duas é parecida, que, na verdade, nenhuma das 2 coisas precisa de um espaço específico. A prostituição, ela existe onde existe cliente. Então, eu não preciso criar um espaço específico para isso.
e homossexuais também. Eu acho que segregar num espaço separado seria puro tabu, seria puro preconceito. Igor, e como seria o espaço assim para a exibição de filmes eróticos? Onde rolaria? Tem o Museu do Sexo, né? Que a ideia seria exatamente contar essas coisas da sociedade brasileira ligadas ao sexo. Então a gente teve, por exemplo, no cinema um período muito forte da pornochanchada, que foi basicamente toda a produção nacional de cinema. E então haveriam mostras sobre isso no Museu do Sexo, que tem uma galeria de acervo permanente, uma galeria que seria exatamente para exposições temporárias como essa.